e nós vamos fazer essa relação entre a Páscoa do Antigo Testamento, da forma como ela era comemorada e como ela passou a ser comemorada, então, a partir do Novo Testamento, mas a partir mesmo do advento do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa no Antigo Testamento e até a época de Jesus, ela tinha ali três elementos que eram extremamente simbólicos, né? Então a palavra Páscoa, ela significa passagem por cima, então fazendo referência quando Deus liberta o povo de Israel, quando esse ainda estava sendo escravizado pelos egípcios, né? pelo faraó. E Deus então traz ali aquelas pragas até fazer com que o seu povo fosse liberto pelo próprio Senhor, de modo que Deus agindo pela sua graça, pela sua misericórdia, e socorre aquele povo, liberta aquele povo de uma forma extraordinária, de uma maneira milagrosa e com uma ação poderosa de Deus, e Deus revelando a todos nós o quanto de fato Ele nos ama, o quanto de fato Ele tem tido misericórdia das nossas vidas. Bom, e aí então, o povo saindo, sendo liberto ali do Egito, eles passaram, a partir desse momento, a comemorarem a Páscoa. E isso foi se estendendo aí ao longo do Antigo Testamento. Quando chega no Novo Testamento, era comum que essa festa também ela acontecia anualmente, uma reunião familiar, na verdade, onde as pessoas faziam ali as suas refeições. E essa Páscoa ela tinha pelo menos três elementos que era simbólico, tá? Para fazer tudo isso. Entre desses elementos nós temos o cordeiro. Então o judeu levava o cordeiro ao templo, esse cordeiro era sacrificado, era morto dentro do templo, e aí, claro, depois então ele era levado para as suas casas e as refeições poderiam ser feitas nas suas casas. Então esse cordeiro ele tinha ali um simbolismo que era o sacrifício oferecido para o perdão, para o agradecimento a Deus, enfim. Então era um sacrifício dado ao Senhor e reconhecimento por eles terem sido libertos da forma poderosa, milagrosa, como Deus assim havia feito. Então eles lembraram da misericórdia de Deus. Tinha também ali, era distribuído os cálices, havia 4 taças de cálice com vinho, e ali, claro, lembrando as promessas de Deus ao povo de Israel as 4 promessas de Deus ao povo de Israel antes do povo ter sido retirado do Egito. Então, você tinha o cordeiro, você tinha o cálice, que era o vinho, e também o pão. Então, o pão representa ali todo o sacrifício feito para que aquele povo pudesse ser liberto. E, claro, ele não tinha ali algumas ervas, algumas coisas, por conta da pressa que se obteve no sentido de se livrarem rápido dos egípcios. E isso, a Páscoa era comemorada dessa forma até a vinda do Senhor Jesus. E Jesus então reúne seus discípulos, e quando ele reúne seus discípulos, você vai observar que esses 3 elementos ali aparecem. Jesus então pega o cálice e ele dá graças ao cálice diante dos seus discípulos, e na sua oração ele diz: olha, esse é o meu sangue. Isso, claro, que é uma oração muito chocante naquele momento, porque ele faz essa referência, uma referência simbólica, significativa para o povo judeu, e ali para os seus discípulos ele disse: olha, isso é o meu sangue, um sangue que será derramado a favor de todos. E, consequentemente, ele pega o pão, que também era simbólico, que fazia parte ali da ceia, que fazia parte das refeições do povo judeu em comemoração à Páscoa, como eu já tinha dito, que era feito uma vez por ano, e ele então parte esse pão, graças a Deus, parte esse pão e disse: olha, isso é o meu corpo. Então ele estava realmente mostrando que essa cerimônia haveria ali uma mudança significativa, até mesmo simbólica, porque ele está substituindo alguma coisa naquele momento. Ele estava substituindo os nossos sacrifícios. Então,
na ceia do Senhor Jesus, ele utiliza o cálice, por esse ser o seu sangue, ele utiliza o pão, por esse ser o seu corpo. E aí você vai perguntar, tá, mas e o cordeiro? O cordeiro era simbólico, né, na festa do judeu. Por que o cordeiro não aparece ali naquele momento? Porque Jesus era o cordeiro de Deus. Jesus era aquele que iria para o abate. Jesus era aquele que iria morrer em nosso lugar, então uma morte substitutiva. Então ele tomou os nossos lugares. Então o povo levava o sacrifício, levava o cordeiro para Deus, para a remissão dos seus pecados, e Deus então envia o seu Filho para a remissão dos nossos pecados, como sendo ele o cordeiro do sacrifício. Então Jesus veio realmente para morrer. Então daí em diante a Páscoa ela passa a ter um outro sentido, ela passa a ter um outro significado a partir do Novo Testamento. O que muda, na realidade, é uma lei cerimonial. Tá? Embora alguns até dizem, mas a lei não muda, etc. e tal. A lei ética, a lei moral, não, essa não muda. Mas a lei cerimonial, ela muda. Tanto que acontece uma mudança na lei cerimonial. Hoje a gente não celebra a Páscoa como os judeus celebravam, uma vez por ano, uma reunião familiar. Então você tinha ali os elementos que faziam parte da Páscoa, e esses elementos eles tinham um fundo simbólico para olhar para trás, e a ideia era que o povo nunca se esquecesse do amor de Deus para com eles, né? Que o povo nunca se esquecesse o quanto Deus o amava. Então eles olhavam para trás e lembravam disso, e lembrava do quanto Deus fez, do que Deus fez para que eles fossem libertos do Egito. E já no Novo Testamento a gente tem ali a figura do Senhor Jesus Cristo, e ela vem exatamente substituindo tudo isso. Então o cálice ele passa a representar esse sangue, o sangue do cordeiro, que nesse momento ele já não é mais um animal criado no pasto, mas foi aquele que Deus enviou, o seu próprio Filho. Esse foi o Cordeiro. Então isso é muito profundo, quando você vê alguém se colocando no nosso lugar, e se oferecendo como sendo o sacrifício de Deus, Deus oferecendo o seu sacrifício para nos resgatar, para nos dar essa salvação, para que nós tivéssemos acesso a Ele, para que nós pudéssemos voltar para Ele. Então, a Páscoa, no Novo Testamento, ela passa, a cerimônia da Páscoa, ela passa a ser o ritual da ceia do Senhor, que é ministrado todos os domingos. Tá? E nós, quando celebramos a ceia do Senhor, nós não podemos esquecer jamais de que a celebração é uma lembrança. Você tem que olhar o que Jesus fez por nós. Nós precisamos, naquele momento, ter um momento de reflexão, um momento de se aprofundar mais na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, e poder ver o que Deus fez por mim, o que Deus fez por ti. Então, Deus estava ali anunciando com Jesus o que iria acontecer com o próprio Jesus. Então a gente, ao perceber esse sacrifício do Senhor Jesus, a gente vai ver o quanto Ele de fato nos ama. E é claro que depois então surge um outro elemento dentro do simbólico, já na era cristianismo, que é a cruz. A cruz então ela passa a ser o nosso símbolo máximo. Por quê? Porque o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, porque o corpo de Cristo moído, partido, sacrificado, ele foi parar naquela cruz, e claro que ali estava o Cordeiro de Deus sendo morto, sendo imolado num templo feito não por mãos de homens, como diz Hebreus, mas um templo feito por mãos divinas, por mão de Deus, né? Foi o próprio Deus quem criou todo aquele cenário, elaborou, projetou aquele cenário, um cenário em que ele iria revelar, ele iria, na verdade, sacrificar o seu próprio Filho, a si mesmo, a fim de que pudéssemos ter a salvação,
a fim de nós voltarmos para Ele, crermos na salvação que Ele nos oferece. E claro que depois do terceiro dia, diz a Bíblia, e nós cremos nisso, temos certeza disso, isso alicerça muito a nossa fé, é de que Jesus ressuscitou dentre os mortos para a honra e glória de Deus e para a nossa alegria também. E claro que enquanto estamos nessa vida, nós precisamos sempre lembrar desse memorial, não podemos esquecer quando participamos da ceia, fundamentalmente, de que ali está representando um Jesus que substituiu a nossa vida. Nós é que deveríamos morrer no seu lugar, nós é que deveríamos estar no seu lugar, mas ele então, ele entra na história, ele entra na nossa vida e ele nos abençoa dessa maneira. Bem, diante de tudo isso, esse sacrifício de Jesus, a Páscoa, a cruz, embora todo esse sacrifício feito, toda essa história de dores, essa história de sofrimento, ela traz para nós o alívio. O alívio porque nós temos, a nossa vida tem solução, a nossa solução é Jesus. Alívio porque nós, embora sabemos que estamos nesse mundo, é um mundo difícil, é um mundo conturbado, é um mundo que está fora de um eixo ético, a gente tem aí problemas de violência, problemas de corrupção, de fome, de miséria, de injustiça social, enfim, as pessoas cada vez mais se distanciando de Deus e tendo vidas da forma como ela acha, mas nós temos em Deus ali todo o amparo, todo o suporte, nós temos a solução, porque Ele é a solução, e Ele já revelou o quanto Ele nos ama, Ele já revelou o quanto Ele tem poder realmente para cumprir com as suas promessas sobre nossas vidas. E como diz a Bíblia, esse não é o nosso, embora nós estamos nesse mundo, mas esse mundo não nos pertence. Nós pertencemos a um reino, nós pertencemos ao reino de Deus e pertencemos a esse reino porque Jesus morreu naquela cruz. E sempre quando formos participar da ceia, nós precisamos entender que nós estamos ali na Páscoa. Tá? Nós estamos fazendo o que os judeus faziam no Antigo Testamento, que era uma festa tão simbólica, tão significativa, tão representativa, tão importante para aquele povo. E para nós a ceia, ela também precisa ser muito importante, porque nós não podemos esquecer jamais de quem é Deus para a nossa vida, do que Ele fez em nossa vida, o quanto Ele tem nos preservado e, claro, sobretudo, a nossa maior esperança, que é a salvação eterna. Então, quando nós temos aí hoje a cruz do Senhor, quando a gente lembra da cruz, então a gente pode lembrar que se torna a cruz o simbolismo mais importante do cristianismo. Então, o maior simbolismo do cristianismo não é a manjedoura, não é o lugar onde Jesus nasceu, mas é a cruz, tá? Porque a cruz nos diz que ali foi derramado o sangue de um cordeiro, foi colocado o corpo sacrificado de um cordeiro. E esse sacrifício, ele foi realizado por amor a você, por amor a mim. Então nós podemos comemorar dessa forma, lembrando, não somente lá participar do alimento, mas sobretudo da gente estar ali lembrando quem é Jesus para a nossa vida. E aquilo que Ele fez por mim, a gente parar e pensar o que eu tenho feito por Ele também. Portanto, que você possa pensar nisso, que você possa refletir sobre isso, que a sua esperança esteja alicerçada em Cristo, porque Ele já nos demonstrou o seu amor para conosco, Ele já nos libertou, já nos apontou um caminho e nós temos uma direção, estamos nessa direção. Eu tenho certeza que quando caminhamos dessa forma consciente, a nossa vida se torna mais leve, né? Nós podemos caminhar de maneira mais agradável, porque Deus está no controle e nós cremos nisso, porque Ele demonstrou poder quando Ele ressuscitou dentre os mortos, quando Ele, após ter sido sepultado, no terceiro dia, diz a Bíblia, que Ele ressurgiu para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe e que os amados fiquem na paz. Amém.